Bem-vindas a todas vocês, bem-vindos a todos vocês. Do Cineia Ferraz diz o seguinte: é coletivamente que se faz novas formas de fazer, novas maneiras de ser. Continuemos girando. E ela está se referindo ao nosso símbolo, que é o catavento. Essas pessoas são autoras, e o Breno, autor dos textos que são veiculados na terceira edição da revista Catavento, e a Cristina falará especialmente da revista. A Cristina é mestra em educação e docente do Unifeg Guaxupé, especialista da educação na rede municipal deste município. E eu passo a palavra para a Cristina, que abordará sobre a revista. Cristina. Bom dia a todos, a todas. A Educação Infantil do Sul de Minas Gerais. O meu muito bom dia a todas. Cláudia, quando diz desse movimento coletivo, né, do Fórum Sul Mineiro, eu sempre me remeto ao Guimarães Rosa, Cláudia. É junto dos bons que a gente fica melhor. Então, eu tenho o privilégio, ou eu tenho o direito, ou eu tenho o prazer, e eu tenho tudo isso de estar sempre junto dos bons para eu ficar melhor. Né? E aqui o fórum, o comitê gestor, esse movimento social que Ila vai conversar conosco de modo primoroso, nos fortalece e nos tornam gigantes, né, diante do cenário nacional, e até as mais antigas, como Cláudia e eu, nessa caminhada, nós conseguimos fazer um balanço dos avanços que nós tivemos, das conquistas que nós tivemos, mas que eu gosto muito de frisar que não ainda estão solidificadas no nosso país. A política de educação infantil no Brasil ainda é muito frágil. E esses movimentos sociais, como o nosso fórum, né, o MIEIB, os fóruns estaduais, os fóruns regionais, eles são vitais nesse momento, então, mais do que nunca. Então, é um prazer muito grande estar aqui para falar de um braço, de um segmento do nosso movimento, do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, que é a revista Catavento. Ela existe desde 2019, na verdade, esse projeto nós começamos a gestá-lo em 2017, Cláudia, a Tata e eu, e em 2019 nós levamos a proposta UFLA e Unifeg, que é uma parceria da UFLA e da Unifeg, foi aceita pela reitoria no Unifeg, foi aprovada pelo CAS, que é o Conselho Superior, né, de avaliação superior do Unifeg, e ela está, então, desde 2019, funcionando enquanto uma revista online. E nós tivemos o prazer, esse ano de 2001, lançar a terceira edição, que é o ponto da nossa discussão hoje aqui no fórum. Né? A revista Catavento, eu vou compartilhar aqui, Tata já está colocando, Eliane já está colocando o link aí de acesso para vocês acessarem. Então, quando vocês abrem o link, vai estar aí. Do lado esquerdo, nós vamos ter as sessões, né? O editorial, as sessões, a apresentação, que eu vou deixar a apresentação dessa terceira edição para o último momento, porque é um texto, como diz a Tata, primoroso do reitor do Unifeg, professor Dr. Reginaldo Artos.
A nossa revista, então, organizada assim, em sessões, ela tem a educação infantil em debate, nela nós temos discussões teóricas que fundamentam cientificamente as nossas lutas, as nossas buscas, os nossos problemas, né, os nossos avanços, as nossas conquistas. O cotidiano da educação infantil traz relatos de experiências das redes que participam conosco desse movimento, né, que é um movimento importante nesse sentido de cumprir o papel de direito da educação infantil a todas as crianças nesse país. E quando nós pensamos a revista, Cláudia, eu, Tata, quem estava mais no início, e depois Ila somando, e o pessoal do conselho editorial todo, a nossa intenção era que fosse uma revista para que todos que lidassem com a educação infantil tivessem acesso a ela e também tivessem sentido as coisas que a gente colocasse ali. Não só o teor científico, mas também esse teor do cotidiano da educação infantil, para que as pessoas que acessassem ali se encontrassem ali, né? Se reconhecessem como um lugar de beber da fonte. Vamos ao nosso primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouco. Vamos falar dos artefatos culturais, que é uma sessão em que a gente debate filmes, sinopses, revistas, enfim. Nós temos a sessão Educação Infantil em Foco. Nela a gente traz os acontecimentos da rede de proteção, nós trazemos informes gerais, né, do que acontece na educação infantil no Brasil. Neste número, nós temos uma promotora que fez uma reportagem um artigo bastante interessante sobre essa relação educação infantil, a pandemia, a suspensão das aulas e etc. Então, nessa sessão de educação infantil em foco, a gente faz essa discussão ampliada com relação aos outros setores de um trabalho intersetorial, né? Assim aconteceu, nós colocamos os acontecimentos, né, os eventos que nós fazemos no Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Então, esses encontros mensais são todos registrados e a gente coloca em forma de imagens, de fotos, o que aconteceu lá. Nós, da segunda edição para frente, acrescentamos a sessão depoimentos, né, em que a gente traz a contribuição de pessoas. Na segunda edição foi a professora Sandra Costa, que é secretária de Educação aqui em Guaxupé, né? E agora tem o pessoal de Alpinópolis, que fez... Não, de Alpinópolis, não. Do cotidiano, foram... dos depoimentos, dessa vez... Não, é Alpinópolis mesmo. Alpinópolis, e que fez um depoimento muito interessante dos acontecimentos lá de Alpinópolis. E não podemos deixar, né, quando nós pensamos a revista, nós não íamos deixar as crianças de fora de jeito nenhum. Então, todo número traz a seção desenho. Inicialmente, nós pensamos que ela ilustraria os artigos, e aí, na época, o André, que é da TI lá do Unifeg, ele sugeriu para a gente que a gente fizesse uma sessão em que a gente expusesse os desenhos das crianças, e aí... Muito bacana, a gente tem toda a revista, desenhos de algumas cidades, né? As cidades mandam para a gente e a gente publica, tem um contexto, né, de produção desses desenhos em que as professoras propõem para as crianças e a gente traz aqui ilustrando a nossa revista. Então, essa terceira edição traz de Santo Antônio do Amparo, desenhos de Santo Antônio do Amparo.
Finalmente, eu queria, no nosso editorial, Cláudia, Ila e eu colocamos tudo o que está acontecendo, como que a revista está organizada, o número está organizado, tem links lá importantes de acesso, por exemplo, a Carta de Lavras está nessa última edição, para a gente ter acesso, para a gente ver o que nós estamos discutindo, o que está em pauta, né? Então, vale a pena, é uma revista nossa, é uma revista da educação infantil. A contribuição que a gente traz aqui, ou que a gente pretende com essa revista, é de discutir a educação infantil de uma maneira leve e, como dizia Paulo Freire, na boniteza que é a própria educação infantil, a perspectiva transformadora, emancipadora, libertadora, como base mesmo da educação infantil. E o catavento, né, como símbolo da nossa revista, ele dá o nome à revista, né, e como símbolo do nosso movimento do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, dá o nome à nossa revista. Vamos a um pequenino intervalo e a gente já volta. E eu deixei justamente um trecho da apresentação do professor Artus, da terceira edição, para encerrar a minha fala e na intenção de que ela traduza toda a intenção da revista Catavento, principalmente nesse momento histórico em que nós vivemos. O último parágrafo da abertura fala o seguinte: nesse espaço aberto de debates e desafios da primeira infância, faz-se necessário um catavento para atrair e direcionar novos ares que nortearão importantes discussões. Porque ele pega lá no começo do texto Mário Quintana, em que ele diz que as borboletas, quando elas chegam nos jardins, elas chegam sozinhas e interessadas, né, para um jardim cultivado. Elas não precisam ser buscadas, elas não precisam ser perseguidas, basta um jardim para atrair essas borboletas. E aí ele diz: é preciso um catavento que, emergindo das histórias dos históricos jardins de infância, sopre a polinização de novas unidades educacionais acolhedoras de melhor infância, assistida por profissionais habilitados e recursos materiais e financeiros adequados. É preciso um catavento para direcionar os novos ventos mutantes da educação infantil, assim como um jardim que atrai vigorosamente as borboletas de Quintana, as crianças borboletas e os profissionais borboletas. Essas palavras aqui escritas esperam contribuir com a formação desse aguardado jardim catavento, construindo como uma voz e um canto que atraia e acolha, fundamentalmente, uma nova esperança para a infância e para a criança, como condição de justiça social e civilidade humana. Saudemos nossos articulistas e debatedores que se apresentam nesse novo número da revista, desejando-lhes que atraiam imensos leitores borboletas para a formação e ocupação desse novo jardim catavento. Cláudia. Fantástico, Cristina. Muito obrigada. E é um convite para a leitura da revista. E as pessoas estão se manifestando nesse sentido, né? Que bom ter esses textos que estão sendo veiculados. E eu quero encerrar com o que diz a Verônica. Parabéns a todas as professoras e o professor que estiveram nesse fórum. Vocês, com suas capacitações, experiências, amor à educação, honram o ser professor. Não sou da área, gostei imenso, moro em Fortaleza. Então, ok, muito obrigada a vocês, uma honra imensa bater os tambores da educação junto com vocês. Obrigada, Tatinha, Eliane, Carol, que estiveram nos bastidores, e o convite é para a leitura na íntegra dos textos da revista. Até!